E ela Você falou, moça, não cabe, né? Daí ela falou, se Deus fez é porque cabe, né? Eu sou o Esbole, @Esbole no Instagram, e eu estou aqui com o Xoxin, o @minxoxin no Instagram, e também temos o nosso perfil oficial e não verificado mais uma semana, que é @mais uma semana. E hoje nós vamos conversar dos eventos dos dias 10 de abril de 2026 até o dia 16 de abril de 2026. Nessa semana, editora nega que George R. R. Martin tenha finalizado os Ventos do Inverno. Vice de Trump diz que Papa Leão XIV deve ter cuidado ao falar de teologia ao rebater críticas a ataques dos Estados Unidos ao Irã. Ramagem é preso por serviço de imigração dos Estados Unidos. E aí, Xoxin, mais uma semana? Salve, salve, grandes bole. Mais uma semana que passou, uma semana com gente passando mal e melhorando, gente tendo que enfrentar dificuldades, novidades. Uma semana que, tal qual todas as outras, deve e será relatada aqui. Então, sem enrolação, fala pra mim o que aconteceu de bom, de ruim ou o que deixou de acontecer na sua semana. Opa, bora lá então. Cara, minha semana puxando aí do pós-gravação e talvez até meio da última gravação, né, em diante, porque eu tinha mencionado que tava lidando lá com a questão que naquela madrugada do dia da última gravação, né, da sexta-feira anterior, do dia 10, a Gabi tinha passado mal aqui, daí foi hospitalizada e a gente tava na dúvida se ia precisar fazer uma cirurgia de emergência ou não, ainda tava meio tudo incerto no momento da gravação. Acabou que felizmente não precisou, né, acabou não sendo o caso de precisar da cirurgia de emergência, mas eventualmente vai precisar fazer uma cirurgia e tudo mais, mas a recuperação acabou que vai ser na base do repouso por enquanto, só os remédios ali pra ir ajudando a cicatrizar, que foi uma hemorragia interna, os negócios assim. Então, sabe, é ruim, é grave, sim, em certo sentido, mas muito menos do que era o outro cenário que a gente estava, talvez, ali antecipando. Então, em função disso, né, dela precisar fazer bastante repouso, ela tinha conseguido o atestado que durou até boa parte, né, dessa semana. Aí eu, né, tava aqui durante todo o tempo, só saía pra dar aula, voltava aqui, preparava as outras coisas e falei, você fica só de repouso, eu vou cuidando de tudo, né? Então eu faço a refeição, lavo louça, ajeito aqui a casa pro robô, né, limpar, levanto os móveis, depois baixo, esse tipo de coisa, pra não fazer esforço e poder, né, de fato cicatrizar, se curar ali certinho. E tem melhorado, ela não tá 100%, mas, né, tá bem melhor e a perspectiva é bem mais positiva. Então, daí no restante do tempo, estava envolvido com isso e com mais um zilhão de outras coisas, né, de compromissos profissionais, né? Então, eu tô toda hora que, sei lá, eu pisco, parece que eu tô em uma comissão nova aqui na firma. Então, toda hora surgindo uma coisa diferente, tem que ficar sempre muito atento, porque eu fico pensando, uma hora é bem capaz de eu comer bola e deixar passar alguma coisa, assim, algum documento, algum prazo, alguma coisa assim. Até agora isso não aconteceu, mas eu fico sempre com o pé atrás de que, uma hora eu posso cometer um vacilo, eu tenho que ficar sempre me policiando aqui nas coisas. E então, para além das aulas e tal, eu já tive reuniões essa semana, tive oficina, né, de treinamento lá de um requisito obrigatório para o estágio probatório aqui do concurso. Então, um monte de coisa fazendo que eu, né, de novo, nessa semana, eu acabei sacrificando a atividade física. O máximo que eu fiz foi no domingo, que daí eu fui caminhar sozinho aqui na lagoa, né, do lado de casa, e foi só. Aí hoje, que talvez eu tivesse, né, um pouquinho de tempo, acabei me envolvendo com outros compromissos, né? Tinha reunião do grupo de pesquisa lá da UEM, né, em Maringá, então participei remotamente, né? E, sabe, mais compromisso, mais coisa, mais, sei lá, a agenda sempre lotada. Então, isso, e eu acho que não teve nada ainda de mais muito relevante para ser mencionado, e aí até o motivo da minha reflexão vai ser dessa correria toda e não ter muito o que falar, e isso me surgiu essa reflexão agora há pouco, né, jantando com a Gabi, ela me perguntou sobre o que eu ia falar, e eu falei que eu não sabia ainda, que eu ia ter que pensar e que talvez não saísse uma reflexão tão bacana, mas eu vou falar sobre essa reflexão que talvez não seja tão bacana daqui a pouquinho, porque antes eu preciso que Evandro Xoxin conte pra gente como foi sua semana, por favor. Vamos lá. Então, começando
cronologicamente, sexta-feira eu trabalhei, fui fazer umas correrias, pegar algumas cartas ali na loja, cartas de Pokémon. E basicamente essa foi a sexta-feira. Na verdade, acho que até na sexta-feira à noite a gente saiu com os amigos da Tati, né? A gente jogou alguns board games, que foi bem legal, bem divertido. E aí, sabadão, eu e a Tati, a gente tinha compromissos, coincidentemente, na cidade de Toledo. A gente tinha... eu, particularmente, né, tinha um torneio lá de Pokémon, da loja de lá, e a Tati tinha um chá de bebê, acho que era um chá de bebê, isso. Um chá de bebê de uma amiga dela lá de Toledo, né? Era um chá só para as mulheres, né? Então eu não ia poder participar, mas de qualquer forma eu tava em Toledo porque eu tava jogando o torneio, então meio que casou ali, a gente saiu logo cedo, de manhã, aproveitou, almoçou lá pela cidade mesmo, daí depois fomos cada um pro seu compromisso, e aí findando ali o torneio, que acabou que eu fiquei em segundo, eu ganhei 4 rodadas e empatei uma, e aí o primeiro colocado fez o mesmo score, na verdade eu empatei com ele, né, então foi um pouco triste porque na verdade eu poderia ter ganhado dele, ele tinha na partida que eu enfrentei, eu tinha ganhado o game 1, e aí no game 2 eu tinha a possibilidade de não perder naquele turno, só que aí eu esqueci de ligar uma carta num dos Pokémon lá, e aí ativei a habilidade e falei, não, mas não tem energia, deu, puta merda, é verdade, não tem, e aí fudeu, perdi, já era, valeu, boa sorte. Aí no domingo, a gente foi celebrar a Páscoa, né? Porque a gente não tinha comemorado, porque eu e a Tati tínhamos viajado lá pra Apucarana. Acabou que nenhuma das famílias fez nada, assim, nenhuma delas se encontrou, nem nada do gênero. E aí, o meu sogro lá, o pai da Tati, alugou o salão de festa lá do prédio dele. Então a gente se reuniu meu pai, minha mãe, meus avós também, né? Foram pra lá. E aí a gente celebrou a nossa Páscoa, trocamos chocolate, comemos um churrasco bom demais. E aí no restante da semana eu basicamente só trabalhei, né? Fiquei fazendo minhas correrias. Teve jogos da Champions League, consegui acompanhar um pouquinho ali durante o trabalho, que foram jogos marcantes, assim, tanto na terça quanto na quarta. E para finalizar, né, eu tive vários médicos essa semana, tive urologista, tive dentista, fui fazer exame de ressonância, que inclusive vai ser, acho que com certeza vai ser a minha reflexão da semana, é que a história é curta, então por isso eu estava pensando se eu narraria uma história ou se eu faria reflexão, mas a reflexão tem relação com a história, que eu prometi ao Sbole que contaria somente na gravação. Então ele não tem dicas de nada. Na verdade, talvez tenha uma diquinha ou outra. Mas eu vou falar isso daqui a pouquinho, porque agora é o momento de você, amigo Sbole, fazer a sua reflexão. Opa, vamos lá então. Eu não sei ainda direito o que é o exame. Eu acho que no início, no pré-podcast, você mencionou o nome do exame. Eu já esqueci qual que é. Então eu vou ser surpreendido daqui a pouco junto com um amigo ouvinte. Então, sobre a minha reflexão, como eu disse, veio agora há pouco, né? Tava jantando com a Gabi. E aí perguntou, né, que eu ia falar de reflexão. Eu disse que ele não sabia. E falou, eu falei, né, vai ser uma reflexão tanto mediana, né? Vai ser um episódio meio fraco, né? Assim, porque eu não consegui pensar em nada, a semana foi super corrida. E aí minha reflexão vai ser justamente disso. Vai ser de que tudo bem, né? Ter episódios medianos, tudo bem ter dias medianos, né? Assim, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, porque faz parte, né? Nem tudo precisa ser grandioso, nem tudo precisa ser épico, assim. E de certa forma também esses dias mais medianos, mais fracos, não querem dizer muita coisa, porque se a gente for pegar assim numa somatória, né, ao longo do tempo, a gente acaba vendo o resultado desses pequenos avanços, desses pequenos dias, desses dias tão corriqueiros e nada de especiais, ao longo do tempo eles se somam e podem gerar um resultado consideravelmente, aí sim, impactante, aí sim, épico e, sei lá, de alguma forma único e disruptivo, tal como a gente já narrou diversos eventos por aqui. Mas o dia a dia que viabilizou, né, isso de acontecer
não passou de ser um dia comum, um dia qualquer, um dia mediano, um dia medíocre, pra gente dizer eventualmente essa palavra, que soa às vezes como algo pejorativo, mas não necessariamente, é só que está na média, está um dia comum, e essa é uma reflexão comum de um episódio comum aqui do nosso podcast que diz nada mais nada menos que a nossa vida comum. Muito bem. Cara, acho que mais uma vez o podcast se prova, né, necessário em sua existência, né? Serve também para relatar desse ordinário, né? Isso que acontece todos os dias no nosso cotidiano e que a gente luta, no final das contas, muito para esse podcast continuar a existir, né? Porque a gente sabe que também não é fácil mantê-lo, né? De dar essa dedicação aí de mais de 1 hora na semana para fazer esses relatos, para, né, você ainda mais tem a edição. E não é fácil, mas cumpre-se o seu papel. Exatamente. E você tem que um papel a cumprir aqui também agora para contar como foi a sua reflexão aí que vem desse exame, que eu ainda não sei direito como foi. Então vamos lá. Eu vou contar então essa história de que eu fui fazer a minha ressonância pélvica, ressonância da pelve, né? A pelve é a parte ali, vamos dizer assim, da virilha, né? Que compreende um pouquinho acima ali na bexiga e tal. E aí eu fui fazer esse exame para verificar se não tinha nenhum nódulo, se a próstata tá ok, enfim, né? Fazer toda essa checagem. E aí, né? Quando eu tive o urologista nessa semana, e aí ele pediu esse exame e tal, pra ver se tava tudo certo, ok? Caro amigo Zboli, mandei mensagem imediatamente lá pra como que é o nome? Pro laboratório que faz esse tipo de exame, né? E aí recebi ali a indicação ali falando, esse exame precisa de um preparo. Eu falei, tá, vamos lá, preparo. Aí o preparo consistia em 4 horas de jejum. Falei, ok, consigo. Aí tava lá, que mais? Tinha evitar esforço físico. Ok, consigo. Tinha lá, retirar todos os adornos e piercings e etc. Consigo. Notificar se eu tinha alguma insuficiência renal, alguma insuficiência cardíaca ou usava algum tipo de marca-passo. Ok, consigo notificar isso. E aí o último tava de usar uma medicação, né? E eu fiquei assim, tá bom, né? Tem que comprar na farmácia a medicação e tem que usar ela no máximo 2 horas antes do exame. Bom, ok, consigo também, né? E aí cheguei lá na farmácia e tal. Aí eu não tinha me atentado. No que eu fui comprar o meu produtinho, né? Eu tinha olhado na internet, falei assim, R$20, né? Baratinho. Cheguei e falei, moço, queria esse daqui, não sei o que, blá. Daí, quando eu tava mostrando pra ela que eu vi que tava escrito solução retal. E eu fiquei, não, cara. Não. A masculinidade é frágil demais, cara. Como assim? Aí eu me assustei na hora, né? Daí ela foi me levar até a medicação. Eu acho que eu tenho, sim, as duas e tal. Esse daqui é o mais barato. Esbora, ela me mostrou uma caixa tamanho de uma garrafa de 500 ml. Eu olhei pra aquilo e falei, moça, mas é só um negocinho que eu vou colocar no cu, sabe? Não pode ser que seja tão grande. E aí eu fiquei assustado e tal. E aí... Você falou, moça, não cabe, né? Daí ela falou, se Deus fez é porque cabe, né? E aí ela pegou e falou, você quer esse daqui? Ele é o mais em conta. Eu falei, vou enfiar isso aí no cu mesmo, então tanto faz o custo, né? Eu quero o mais barato. Aí comprei ali a minha solução anal e, cara, e aí foi muito engraçado, né? Porque eu falei pra Tati que eu ia fazer esse exame e tal, e aí eu falei pra ela, falei assim, hoje é a chance, né? Porque vai que eu gosto, blá blá blá, essas piadas super machistas e etc. Mas o que prova dela, falou, nossa, eu nunca tinha pensado em sexo com exame. Pra mim era só, né, uma invasão, assim, mas não relacionada a sexo, sexualidade, não sei o quê. E aí eu falei, mas é que você não tem masculinidade frágil, né? Aqui, o pai tem aqui, né? Então tem que aguentar, né? Aí, e cara, eu fui fazer daí, então, né? Chegou o momento, né? A hora indicada, e aí eu fui olhar o manual, né? Pra ver como é que eu aplicaria. Eu abri a caixa, falei, nossa, cara, tinha a pontinha. Basicamente ia ter que fazer uma chuca, né? Mas aí eu fui ver a pontinha e tal, e aí eu fiquei tipo, cara, é comprida, né? É comprido esse negócio, que coisa. E aí eu fui ver o manual, cara, e o manual eu comecei a dar muita risada, porque tipo, ele ilustra, né, nas posições, mas são umas posições muito de Kama Sutra, sabe?
Aí eu comecei a dar risada enquanto lia o manual. Falei, tá, ok, vou fazer isso porque, né, não me resta opção. E aí fui lá na autoaplicação, tive que fazer da melhor forma que eu posso explicar pra você como eu fiz a minha autoaplicação. Foi na posição de um frango assado, que aí tive que né, dar aquela cutucada pra enfiar o recheio. Eu apertei o recheio e tal. Não, né, como ele é um laxante e tal, né, saiu alguma coisa ali. Mas eu não conseguia parar de pensar o quanto a minha masculinidade é frágil, né, nesse ponto, sabe? De ter que enfiar alguma coisa ali. E eu vou falar, não doeu, sabe? Foi ok, assim, foi de boa. Foi nada tipo, nossa, porque eu achei que ia sofrer. Eu achei que isso não, meu cunho virgenzinho e tal, né? Tá com as pregas inteirinhas ali, agora vai doer, porque, né, é muito comprido esse negócio e tal. E acabou que, cara, não doeu não, sabe? Foi suave, foi tranquilo. Não sei se eu recomendo pra todo mundo, mas pode ir com o cu relaxado que... Não é sessão mais isso daí? Hã? Não é sessão mais. Não. Acho que não. Não. Mas aí fiz e tal, o negócio, tava em jejum, fiz o exame, foi super de boa e tal, né? Eu até gosto de fazer as ressonâncias, porque eu não tenho nada de claustrofobia e porque também a sala é bem gelada, né, cara? E aí no geral, eu cochilo mesmo com todo o barulho da máquina lá. Eu acabo sempre cochilando durante esse exame, porque pra mim é muito gostoso, assim. É um exame que passa muito rápido, eu dou uma revigorada, assim. Foi bem sossegado, bem de boa. Mas fica aí a reflexão da fragilidade masculina, né? O quanto a gente às vezes tem que aceitar e usar isso como bom humor. Até eu comprei o medicamento e fui direto pra minha análise, né? Então, quando eu cheguei no consultório, a primeira coisa que eu falei, cara, eu vou ter que enfiar esse negoção aqui no meu cu, como assim? Enfim, é a fragilidade masculina, né? Então, acho que isso encerra a minha reflexão. Saquei. Bom, eu concordo, né, com todos esses pontos, né, a fragilidade da masculinidade do homem é sempre muito evidente na nossa sociedade, na nossa forma que a gente é criado, nossa cultura, e aí seria um papo que você teria muito mais coisa a dizer sobre a nossa relação com isso e joga todos os seus Freuds e Lacan da vida pra desenvolver mais. Mas, de fato, né, a gente é criado numa sociedade extremamente machista e que é uma questão de saúde, assim, a gente fica todo inseguro, melindroso para essas questões. Então, né, não tem nada demais, mas para a gente se convencer disso é um trabalho que demanda aí um certo esforço da nossa parte. Além do esforço de enfiar essa trolha no teu rabo, né? Gostoso. Ai, vai ter que começar. Então, agora que a gente encerrou tudo isso, bora pra sessão mais? Bora, sessão mais. Então, bora lá, sessão mais. Hoje teremos que ir de mais um feedback ou de mais uma indicação? Cara, hoje especificamente, eu chequei nossas redes todas ali de e-mails e comentários e tal, antes da gente começar a gravar, não tinha chegado nada, vou pressupor que não chegou nada do momento que a gente começou a gravar, de 20 minutos até agora não chegou nada de novo, então eu te pergunto se você tem indicações pra gente, Evandro Xoxin, para além, né, do exame aí, uma indicação do remédio, coisa desse sentido. Cara, não sei, acho que não me vem nada na cabeça, você tem alguma coisa aí? Deixa eu pensar... bom, eu tenho sim. Eu vou indicar o seriado Rooster, acho que é Rooster ou Roosters, não lembro, deixa eu checar aqui, que é um seriado novo do Michael, né, do The Office. É o Steve Carell. Isso, eu ia falar Michael Carell. Deixa eu ver aqui, é Rooster, não tem o S no final. É um seriado... Aí, agora tá os gatos aqui na mesa derrubando as coisas. Mas, então, esse seriado, ele é, assim, um seriado de cotidiano, né? De certa forma, eu posso colocar assim, do vida meio universitária, meio vida profissional, meio vida, assim, de adulto, de meia-idade. Então, é um seriado levezinho, seriado que tem suas reflexões também, seus momentos pra gente pensar, relações sociais, um monte de coisa assim, e momentos das pessoas ali, as situações que estão lidando. É bem bacana, tem um subtexto bacana ali, eu tenho gostado. E na primeira temporada são 7 episódios até o momento, e acho que não vai ser uma temporada muito longa. Eu acho que é no máximo 10 episódios, 8 ou 10 episódios, então tá pra acabar. Episódios curtinhos de 20 minutos.
E é isso, preciso só encerrar aqui pra eu fechar o microfone, porque os gatos estão derrubando tudo. Muito bem. Não assisti, mas já ouvi falar, então vou verificar se consigo assistir aí, quem sabe em breve. Isso, bora então está disponível na rede de 3 letras aí, que antigamente era Máxima, e agora tem outras 3 letras antes e continua sendo Máxima depois. É uma caixinha, né? É uma caixinha. Isso. É uma caixinha dentro de casa, assim, né? Exatamente. Bora então para os recadinhos? Bora pros recadinhos. Então, bora lá. Se você quiser mandar um feedback pra gente, você pode mandar no nosso e-mail, que é o e-mail da semana@gmail.com. Repetindo, e-mail da semana@gmail.com. Caso queira mandar aquela mensagem um pouquinho mais pessoal, você tem a opção de mandar os nossos Instagrams. Você tem o meu, que é @minxoxin, é o meu mesmo. Ou você tem o dele, que é @sbole. Se você não sabe pra qual dos dois mandar, você pode colocar na roleta russa dos podcasters e mandar nosso perfil oficial não verificado, que é o @mais uma semana. Ou ainda, se você estiver ouvindo aí pelo Spotify, você tem uma aba, uma opção de comentar diretamente no Spotify, no episódio que você está escutando. Então você pode deixar um recado ali que a gente recebe a notificação e dá um jeito de ler aqui no nosso programinha. Isso aí, a gente também sempre pede para as pessoas seguirem nosso perfil no Instagram, porque assim a gente tem acesso aos analytics, né, aos insights que o tio Mark Zuckerberg conta pra gente de quem são as pessoas por trás dos números, se são mais homens, se são mais mulheres, a faixa etária, a região do país ou do mundo que a pessoa tá ouvindo a gente, isso é legal. A gente acaba conhecendo um pouco mais nossa audiência, que conhece um pouco mais da gente a cada semana. E também pedimos, amigo ouvinte, se estiver gostando tanto assim do nosso programa, cogita daquela famosa piramidada. Espalhe a palavra do Mais Uma Semana. Escolhe o episódio que você gostou, pode ser esse episódio aqui, pode ser outro episódio, pode ser um combinado de episódios. Você pega e manda para alguma outra pessoa. Alguém que não conhece podcasts em geral, ou alguém que não conhece a proposta do nosso podcast em específico. Talvez a pessoa acabe gostando do que a gente fale por aqui e talvez ainda mais, ela goste tanto que ela manda uma mensagem pra cá. E uma vez que ela manda uma mensagem pra cá, ela acaba pontuando no ranking 2026, mais uma semana de feedbacks que não tem atualização hoje, porque não teve feedback. Tudo que a gente tem no episódio de hoje ainda é só o nosso grande e maravilhoso tchau, tchau, é isso? É isso aí, tchau, tchau! Então, falou, tchau, tchau! Adeus!